Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre as estruturas de contenção e de reforço interno de taludes. Então a gente tem aqui muros de gravidade, cribiwall, gabião, estacas, aterros reforçados, redes de contenção como estruturas de contenção. O muro de gravidade, ele é o popular, muro de arrimo. Então você tem aqui um muro e ele vai estar então sustentando o solo, que ele está segurando aqui antes. Também você pode ter esses muros aí de gravidades com estruturas também de drenagem, mas enfim, o ponto aqui que você vai, o principal mesmo é que essa estrutura ela vai oscilar na contenção. Você tem que, lógico, tem que ter uma base bem firme, tudo, uma estrutura aqui bem executada também, pilar, tudo, para que isso aqui tenha efetividade à medida que você tiver mais carga aqui, para ser para reter, para segurar. Aí tem algumas variantes aqui, então aqui a gente tem aqui os sacos de cimento com solo também, que atuam como muros de gravidade, Pneus usados também podem ser utilizados, e aí também materiais aí bambu, no caso, Lógico, vocês estão vendo que aí a carga também aqui que está retendo é bem menor, mas ele também serve também como um muro de gravidade. Aqui, inclusive, ele podendo ser utilizado em situações que você vai fazer a retenção aqui das paredes aí em córregos, em cursos d'água também, evitando aqui as erosões. Então aqui você tem um córrego, foi feita uma recuperação dele e aí foi utilizada a madeira. Com o tempo essa madeira aqui ela vai a cobertura vegetal ela vai cobrir, e a madeira, enfim, acaba sendo incorporada ao material, ela vai apodrecer, enfim. Outra estrutura que a gente vai ter é o cribiwall, O cribiwall também é um muro, Ele é vazado internamente, e ele é preenchido então com material granular que vai conferir ele um elevado peso e permeabilidade também ao solo. São esses elementos pré-moldados e aí, como eu falei, preenchido com material granular graúdo. O gabião, ele vai ser um muro aí que vai ser executado aí com pedras aqui encaixadas, Só que no caso vocês estão vendo que ele tem um formato aqui bem característico, isso aqui se mantém porque essas pedras são preenchidas dentro de uma gaiola, metálica, de tela metálica. Essa daqui, E essa estrutura aí, essa gaiola metálica, essa tela metálica, ela tem uma elevada resistência à tração, E aí junto com o peso, bem elevado aí devido aos pedregulhos aqui utilizados, você tem aqui um bom reforço aí para o talude. Então você tem uma elevada resistência aqui por conta aqui das telas, e o peso aqui das pedras aí vão auxiliar, então se dá a reter ali o talude, dar estabilidade ao talude, Além disso tudo também, você mantém a permeabilidade, então são características bem desejáveis. Aqui a gente tem o uso aqui de estacas, então são preenchidos aqui, feitos aqui várias estacas para retenção. E aí a gente tem aqui diferentes formas de fazer isso, então pode ser estacas aí tangentes, estacas aí secantes, que tem esses formatos aqui alternados, e aí estacas mais espaçadas, e aí que no espaçamento entre as estacas é aplicado então esse betão aqui para dar segurar o material de solo aí junto com o auxílio da estaca. No caso, isso é montado, feito primeiro com furo no solo, você coloca o tubo molde, faz a inserção da armadura, lá que é os ferros aí, que vai dentro aí da estaca, coloca o concreto, isso aí vai ser curado, e aí uma vez que esteja curado, lá você tira o molde. Aí a gente tem os aterros reforçados. Os aterros reforçados aí, você tem elementos aí que têm
dão mais resistência então à massa lá de solo, e aí dentro desses elementos aí você preenche ele com solo compactado, né? Então, por exemplo, aqui, né, você tem aqui o uso de a estrutura que é utilizada é a geogrelha, né, no geotêxtil, e aí você vai ter, sim, você coloca aqui geogrelha, né, coloca o solo compactado, coloca aqui outra geogrelha, mais outro solo compactado, e isso aqui vai dando e o aterro, assim, esse aterro compactado e com a geogrelha aí você tem um reforço também do aterro, né. Uma que acho que vocês veem com bastante frequência ali na região de Campinas é esse formato com esses elementos pré-moldados. E aí internamente a ele, né, ele tem aqui esses tirantes aqui, né, e aí o solo ele também é compactado, então em várias camadas à medida que vocês vão colocando esses elementos pré-moldados para segurar o solo, né. E as redes de contenção, né? Então que você tem aqui redes aqui para exatamente conter, né, materiais rolantes aí que estiver passando que tiver aí no topo, né, do talude. Para reforço interno de talude, a gente vai ter a forma de tirantes, solo grampeado e colunas de solo cimento. E aí nesse caso aqui, né, a gente, por exemplo, tirantes, externamente o que a gente vê em tirantes são essas paredes, né, com esses quadradinhos, esses pinos aqui, né? E aí em cada um desses pinos você tem um tirante, né? Internamente, como é que isso daqui é, né? Você vai ter um cabo aqui, né? Uma barra de aço, e lá na outra ponta você vai ter uma ancoragem, né? Que é o que? Uma grande massa de concreto que está expandido. Então ele vai servir aí como trava, né? Bem ao fundo. Aqui, ao longo desse caminho, isso aqui também está totalmente preenchido com concreto, né? Então, como é que isso aqui é feito, né? Você faz um furo, e aí nessa ponta aqui você injeta concreto em alta pressão, e isso vai fazer com que o concreto vai expandir aqui em volta, gerando esse bulbo, né? Você vai preenchendo aqui em volta, insere a armadura, né? E aí depois, né? Esses cabos aqui, né? Eles são esticados aí, estão gerando aqui uma pré-tensão, né, dando aqui estabilidade então ao solo. E aí a parede toda aqui também é concretada, tudo para você estar retendo aqui o material. Então, como eu falei, perfuração, você tem a introdução aí do tirante, você injeta aqui a cauda do cimento em alta pressão, e aí depois você liga toda a estrutura na cabeça do tirante. O solo grampeado, você também vai ter presença aqui do concreto, né, com os chumbadores e a barra de aço, né, internamente, né. Vocês estão vendo aqui que no caso aqui você não tem um bulbo, mas você tem aqui o concreto expandido em volta de todo aqui o solo, né, servindo como uma ancoragem, né. Mas a diferença aqui é, né, que, por exemplo, que nem nos tirantes, esse cabo aqui ele é pré-tensionado, enquanto que aqui não, você só tem a presença, aqui, do aço, né? Mas ele não está pré-tensionado. Então a diferença aqui é que você tem uma tensão aqui existida aqui um pouco menor, né? Enfim, você tem o uso de concreto projetado, né? E aí também tem a execução das drenagens também desse solo, né? Então vocês vão ter aqui, ó, como é que isso aqui é feito, né? Você tem aqui um talude, você tem aqui vários furos, dentro aqui desses furos tem as barras de aço, né? Então, cada um desses aqui são as pontas das barras de aço. E aí vocês têm aqui o preenchimento interno aqui com concreto e também a aplicação de concreto projetado. Então é um concreto que vamos dizer, né, entre aspas, aí, esguichado, né, espalhado sobre a superfície, e aí ele vai gerar uma superfície aqui regular aqui de apoio para o talude. Aqui nesse caso, como eu falei, as barras elas não são pré-tensionadas. Então essa é a diferença, né, do tirante. Então, ó, que é a aplicação do concreto projetado, né? E aqui as barras de aço. Também você tem a alternativa de fazer isso aí com o geotêxtil, né? Vocês também estão vendo que tem aqui as barras de aço, né? E aí no caso com cobertura vegetal, aqui, né? Que vocês veem aqui a tubulação para drenagem, né? E aí finalmente, né? A gente tem as estruturas de colunas de solo cimento.
Então você consiste do que, né? Você faz com o equipamento, vai fazer uma perfuração, né? O equipamento vai fazer uma perfuratriz. A perfuratriz ela vai escavar aqui o solo e depois ela vai injetar cauda de solo de cimento, né? Esse cimento vai se misturar com o solo e aí isso daqui vai criando essas colunas de solo cimento. Pode ser utilizado também adicionalmente, né? Essas barras de aços aí e chumbadores aí para ancorarem os tirantes, né? E darem então mais reforço. Então aqui você tem a coluna, né? Aqui nesse caso você tem aqui as colunas com os tirantes aqui, ó. Nesse alinhamento aqui tem alguns tirantes sendo posicionados. E aí outras alternativas é que nem no caso isso aqui seria para evitar um tombamento, né? Então você tem aqui uma rocha, né? E para evitar o tombamento dela você tem um reforço de base, né? Dela aqui para esses casos de tombamentos. Então é isso, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos.